Oi, bom dia, boa tarde ou boa noite, qualquer que seja o horário que você estiver assistindo, né, o nosso debate. O nosso grupo fará um debate sobre algumas questões que a gente pode achar no mundo do Mega Man, que é um mundo de um jogo muito conhecido, né? Sobre o personagem que ele é robótico e humanoide. Só que no mundo, claramente, há diversos outros robôs que também têm outras formas, muito bem como animais, por exemplo. Só que, explicando dois termos que vão ser muito utilizados, é que nesse mundo, o termo robô já não é tão usado. O termo que foi implantado no lugar é Reploid, que são a nova forma de chamar os robôs, teoricamente, só para deixar mais claro. E o termo Mavericks, ele se trata dos robôs que acabaram, de alguma forma, cometendo algum crime perante a sociedade. Então, vou fazer um resumo da história do primeiro jogo para dar contexto para o nosso debate. Em algum momento na história, um robô, que era o Mega Man original, ele deixou de existir. A gente não sabe como nem porquê. E o Dr. Light, que foi o criador dele, sabia que com esse avanço da tecnologia alguém ia se aproveitar para fazer algum mal com isso. Então ele criou um robô chamado Mega Man X, que, diferente dos outros robôs que já existiam na época, ele tinha consciência e conseguia pensar e agir como um humano. Ele tinha uma inteligência artificial que emulava completamente um cérebro humano. E o Dr. Light sabia que essa criação, assim como os humanos são falhos, ele poderia ser bom ou mal. Então ele deixou o Mega Man X sendo analisado por máquinas, por um processo que levaria mais ou menos 30 anos para saber se ele não seria um robô nocivo. E ele não teria esse tempo mais de vida para conseguir ver a criação dele acordar. E o X, ele só foi achado 100 anos depois, numa escavação arqueológica feita por um doutor. E esse doutor viu as capacidades cognitivas desse novo robô e fabricou ele em massa. Mas diferente do Dr. Light, ele não teve uma preocupação com a índole desses robôs. E como pessoas, esses robôs poderiam ser tão bons quanto maus. E esses robôs de má índole, os Mavericks, eles começaram a cometer muitos crimes, e crimes que a polícia não ia conseguir conter, né, porque eles eram robôs. Então foi criada uma organização feita só por Reploids, que se chama Maverick Hunters. O principal objetivo deles é parar esses ataques, conter esses ataques dos Mavericks, que são os robôs que cometem os crimes. Aí o X, ele entrou para essa organização, já que além dele ser projetado para a guerra, foi para isso que o Dr. Light projetou isso, ele sempre teve um grande senso de justiça, já que ele foi feito para isso, ele foi analisado pelas máquinas para que ele agisse de uma determinada forma. E lá, ele teve um amigo chamado Zero, que é um outro robô importante na franquia Mega Man. E nesse contexto surgiu um Maverick chamado Sigma, que ele era um pouquinho mais radical nos pensamentos dele. O Sigma, ele na cabeça dele, a humanidade é inferior aos Reploids, e para isso ela tem que ser exterminada para os Reploids poderem prosperar. E é nesse contexto que surge o primeiro jogo. O primeiro jogo é focado nos dois Maverick Hunters, né, o X e o Zero, impedindo o Sigma de cumprir o objetivo dele. Tendo isso em mente, vocês acham que um robô racional, inteligente, como um ser humano, é considerado um indivíduo, tendo em vista que ele não é orgânico? Bom, nisso eu vou dar minha opinião aqui. Já que ele pensa racionalmente como uma pessoa, ele tem uma mente de uma pessoa, ele age como uma pessoa, eu considero plenamente um indivíduo.
Alguém tem alguma questão a levantar quanto a isso? Então, pela minha perspectiva, eu sinceramente acho que isso seria considerado um indivíduo, o Reploid. Mesmo que eu sinceramente acho que outras pessoas não vão ver como um indivíduo, porque o normal da nossa natureza é temer o diferente, né? O que aconteceu muitas vezes ao longo da história. Então, pelo menos nesse ponto, eu acho que a população iria se dividir em achar ou não que é um indivíduo, mas pelo menos para mim, um robô que é racional, inteligente, mesmo não possuindo um corpo que se assemelha ao nosso, eu considero ele um indivíduo. Bem, assim, ó, um robô consciente, eu acho que é obviamente um indivíduo, mas muita gente não pensaria assim pelo fato de os robôs serem construídos para trabalho humano, para trabalho que os humanos não querem fazer, entendeu? Para trabalhos que humanos não podem fazer. Então, já na própria base deles, já não foram feitos para serem considerados indivíduos. Então, acho que isso dificultaria um pouco o entendimento das pessoas quanto a considerar um robô sim ou não um indivíduo. Bom, na minha opinião, eu também acho que um robô com consciência própria seria considerado um indivíduo. Tanto é que, tipo, se fosse uma consciência humana, que é praticamente igual à consciência do robô, fosse passada para um corpo robótico, aí as pessoas iam continuar achando que é um indivíduo, né? Depende. Tipo, Depende. muito provavelmente ia ter preconceito, né? Ia ter muito preconceito. Com certeza. Na minha opinião, seria um indivíduo. Pra mim, uma coisa é considerada indivíduo a partir do momento que ela tem conhecimento da sua própria existência. Não que, tipo assim, os animais não sejam indivíduos. Mas, por exemplo, se um robô começasse a, por exemplo, pensar e ter uma reflexão, saber que ele existe, eu acho que pra mim ele já seria um indivíduo. Mas pra muitas pessoas isso não seria verdade também. Continuando nessa linha de pensamento, eu também gostaria de questionar o valor do indivíduo que teria um corpo robótico e de um indivíduo ser humano com corpo orgânico. Eu acho que eles teriam valores iguais. Eles iam fazer coisas diferentes, obviamente, mas eu acho que o valor ia ser o mesmo, porque se os dois são indivíduos, os dois pensam, os dois, sei lá, têm vontade própria, podem escolher o que fazem, eu acho que iam ter o mesmo valor, mesmo que de formas diferentes. Olha, eu acho, sinceramente acho que depende na situação. Porque, tipo, se você for definir o valor da vida em si, não, ela vale a mesma coisa. Porém, se você tivesse com os dois machucados, um na frente do outro, o que você acha que é mais difícil de conseguir? Uma peça para um robô ou um coração para uma pessoa? Nesse caso, eu acho que deveria priorizar a pessoa. Sim. Mas... Então é relativo, de certa forma. Por isso que eu falei que eles têm o mesmo valor, só que de forma diferente. Tipo, depende da situação também. Bom, agora, dando continuidade ao nosso debate, vamos assinar mais umas informações. Quem falará agora será o Anderson Garcia e o Anderson Aquil posteriormente. Os Reploids, eles já não são considerados indivíduos desde a história do X1. E no X4, a onda de Mavericks, de Reploids que estão se rebelando, só vem crescendo. Estão ocorrendo vários ataques em vários lugares do mundo, e o governo viu que só os Maverick Hunters não iam dar conta do recado, depois das 3 grandes guerras que aconteceram nos jogos anteriores. E para combater esse tanto de onda Maverick que está acontecendo no mundo, eles criaram uma nova organização, que é para auxiliar o que os Maverick Hunters já fazem, que é a organização Rapid Force. Os Rapid Force são uma força especial de Reploids. Eles eram rápidos, eles eram bem eficientes no que eles faziam. E eles tinham um líder que se chamava General, que era um Reploid gigante, que era forte, todo mundo respeitava ele. Ele era bem influente no meio do Rapid Force. Tava tudo indo bem,
Até que o general teve uma reunião particular com um repórter chamado Sigma, que é o mesmo vilão do X1. O Sigma, ele plantou na cabeça do general que o general, mesmo ele protegendo os humanos, respeitando os humanos, no fim, ele era só mais um reploide, que foi feito para ter um trabalho específico e que ele não tem nenhuma importância para nenhum dos humanos, ele é só mais um reploide para todos eles. E assim, ele foi mostrado uma divisão entre os humanos e os reploides. A partir disso, a Repliforce anunciou que ia pacificamente abandonar seus cargos e que iam viver num lugar diferente, que fosse em um planeta diferente dos humanos, onde todos os repórteres poderiam viver pacificamente e separadamente dos humanos, para não ter esse problema de valorização dos humanos em relação aos reploids. Só que os humanos não aceitaram isso. Eles consideraram todos os reploids a partir disso Mavericks, tipo, automaticamente, sem ter nenhum tipo de exceção, apenas pelo fato de eles quererem se rebelar pacificamente, abandonando seus cargos. E com isso a gente vai para a segunda pergunta, que seria: um androide, um robô ou qualquer inteligência artificial que possua tipo uma existência própria, que tenha a consciência de sua existência, que pode pensar por conta própria, elas têm liberdade, merecem ter liberdade para escolher o que querem se tornar, ou escolher um propósito diferente do que lhe foi dado, tipo um propósito diferente do qual eles foram criados. Então, eu acho que uma máquina é difícil, pelo menos hoje em dia, a gente vê uma máquina fazendo algo que ela não deveria fazer, porque sempre é algo muito já que teve as suas configurações feitas anteriormente, então normalmente ele não sai desse círculo que ele fica preso. Mas em um mundo em que isso é possível, seria algo muito diferente. Então, só o fato do livre-arbítrio de uma máquina existir já seria um conflito bem grande, pelo menos para a gente hoje em dia conseguir ver isso normalmente. Então, eu acho que seria difícil aceitar, né, a normalidade disso acontecer, mas eu acho que um robô, um reploid, android, qualquer tipo de inteligência artificial em si merece ter liberdade para escolher o que quer se tornar ou não. Porque, como o Gustavo Kenzo falou antes, se ele se assumir, se ele se vê como indivíduo, né, ele em si tem a liberdade que ele precisa, no fundo, de certa forma, ele precisa ter a liberdade que todo indivíduo necessita, porque o livre-arbítrio é uma escolha para todo e qualquer ser, não importa a posição que ele está. Bem, como a gente já viu na própria franquia, né, que eu acho que é o charme oculto da história do X4, que é o fato de os robôs simplesmente não quererem renunciar aos cargos deles, porque se você não pode dar uma inteligência artificial para um robô e esperar que ele faça exatamente o que você quer, porque ele pensa como humano. E nós humanos também a gente não aceitaria uma existência dessas. Então, sim, um robô ele devia ter o direito, até porque não dá certo você criar indivíduos que pensam por si próprios e querer que eles façam funções específicas que você determinou para eles. Eu concordo com o Garcia. Eu concordo com o Garcia também. Obrigado a todos. Eu também concordo. Eu também concordo com ele. Falando nisso de livre-arbítrio, né, tem um artigo da revista Galileu que ele fala sobre uma inteligência artificial que o Facebook criou, né?
Só que o projeto, ele acabou sendo encerrado, mas foi por um motivo bem peculiar. É que, aparentemente, o programa de inteligência artificial que eles haviam criado criou uma linguagem própria, tipo, totalmente nova, né? Só que ninguém estava conseguindo compreender. O programa foi desenvolvido pelo Facebook AI Research Lab, eu não sei falar, que é o laboratório de pesquisa de inteligência artificial do Facebook, né? E essa é uma tradução livre, no caso. E essa é uma divisão da empresa, do dono do Facebook, que agora é dono do WhatsApp e tudo mais, né? E a ideia do sistema era uma coisa muito simples, que era só criar robôs que conseguissem negociar trocas, né? E segundo o Facebook, 2 agentes que eram apresentados em uma coleção de itens, como livros, chapéus, bolas, por exemplo, e tinham que negociar entre si a divisão deles, né? Cada parte da interação valia alguns pontos. Se o agente quisesse muito um dos itens, o valor desse seria alto, né? E se não chegasse em consenso com o outro, não ganhava nenhum ponto, porque a negociação seria falha. Então, o conceito do negócio funcionar já não teria. Porque negociar é o essencial e uma boa negociação resulta em uma boa performance, né? Que é o que a empresa teve como explicação do sistema. Só que os desenvolvedores estabeleceram alguns dos tipos de diálogos que esses 2 agentes, né, teriam entre eles. Só que, conforme eles interagiam, né, eles acabaram criando uma linguagem própria, né, que é literalmente uma língua só deles, entre apenas eles 2. Como se eles tivessem começado a criar uma cultura nova entre eles, né? Seria algo que não estava previsto para tudo. E as trocas, né, entre as inteligências artificiais estavam acontecendo muito mais rápidas. Então, um sistema estava entendendo o outro. Isso foi uma coisa muito chocante, assim, pelo menos para você ver isso do nada acontecendo e tá funcionando, porque realmente era uma língua nova, né, até para os desenvolvedores. E em uma das conversas, por exemplo, um dos agentes falava, em uma tradução livre, no caso, né? Bolas tenho 0 para mim, para mim, para mim, para mim, para mim. E o outro respondia, eu, posso, eu, tudo mais. Aí, isso numa tradução livre, no caso, né? É como se eu dissesse um artigo 5 vezes e se eu quisesse dar que quero 5 cópias daquele item. Não é tão diferente da forma como a comunidade de humanos criam atalhos de linguagem. Foi o que explicou o Batra. O Facebook, então, optou por encerrar os testes do projeto, porque estava saindo das rédeas do que realmente era para ser. E sobre isso, o que vocês acham? Eu acho super interessante. 2 inteligências começaram a criar uma língua sozinha, do nada. Sim, tipo, olhando de certa forma, é como se eles tivessem saído do que eles foram, de certa forma, projetados para usar. Eles criaram uma coisa nova para usar. Então, é como se eles tivessem ido para um rumo que os criadores não estavam planejando. Isso, para vocês, contaria como algo Maverick, como seria dito dentro do universo do Mega Man? Bom, eu não acho que isso seria um crime em si, mas não estaria cumprindo com o objetivo pelo qual foi criado, então não faria muito sentido existir por si só. Mas se aí essa inteligência criasse consciência, aí é outra história. Porque aí, tipo, a partir daí eu consideraria que é um indivíduo. Então, o ponto as inteligências artificiais, elas foram projetadas para basicamente fazer um sistema de trocas. O problema foi, ela, ao invés de só fazer trocas, ela ainda criou uma nova língua para ela funcionar melhor, e aí ela fazia as trocas mais rápido. Então, ela
cumpria, de certa forma, com o objetivo que ela foi criada. Só que é como você, por exemplo, falar pra alguém fazer alguma coisa e você imaginar, tipo, vai comprar um pão pra mim, a pessoa vai no mercadinho mais próximo. Não, a pessoa vai no mercado mais longe, só com melhor qualidade, por exemplo. Não é algo que você esperava, né? Você pode não gostar da ação do que aquilo fez. Então, como muitas vezes a gente já fez ao longo do mundo, a gente vai ver vários casos disso, que só uma coisa que foi feita de forma diferente do que a gente achava foi julgado errado. Então, de certa forma, só o código ético que a gente tem de algo diferente. Então, isso me fez pensar, o que realmente faz um Reploid, que é um robô, ser um Maverick, que é um criminoso, de certa forma? Porque ser um criminoso é muito relativo em cada sociedade. Eu acho que esse caso do Facebook não seria considerado Maverick, porque eles simplesmente fizeram uma linguagem própria que só tornou o processo mais eficiente. Então, isso pelo menos eu acho que não seria Maverick. Acho que, tipo, Maverick seria se essa linguagem começasse a conspirar contra o criador. Exatamente. Mas, assim, no caso, Maverick é quem comete um crime aí. No caso da Repli Force, que foi considerada Maverick injustamente, aí é um caso de retaliação. Que eles também não agiram certo. A humanidade, nesse caso. Mas agir desse jeito, criando uma nova linguagem, não seria considerado Maverick, seria apenas considerado um erro nos cálculos. Ou uma evolução, né? Mas... Sim, pode considerar uma evolução. Mas o laboratório desligou o projeto em si. Ele só foi lá e deu um cancelamento de projeto. Ele simplesmente desligou o projeto. Isso não, de certa forma, tem uma aparência que se assemelha ao caso dos Reploids, né, da Repli Force, ser acusada injustamente, tipo, ser cortada pra fora, de certa forma, do sistema. Mas o motivo deles terem sido desligados foi porque eles criaram uma nova linguagem? Assim, só que no caso, eles criaram uma nova linguagem, os caras podem ter ficado com medo. Sim, tipo, porque é desconhecido, né? Desconhecido. Não sabe o que isso pode se tornar. No caso da Repli Force, eles foram considerados Maverick, porque, tipo, no caso, eles eram conscientes. A partir daí, é um pouco diferente, no caso. Porque se você pegar dois robôs que foram programados para conseguir entender um outro, eles criarem uma linguagem própria, eles não fizeram nada de errado. Mas eu acho que o ponto que dá pra ligar os dois casos é que os dois saíram do rumo do que foi projetado para eles ser. Isso dá pra ligar. Isso dá pra ligar, porque como eles foram ligados para nesse projeto que o Shuji falou, eles foram desligados porque eles saíram da linha que as pessoas tinham pensado para eles. E com a Repli Force, eles foram considerados Mavericks e foram condenados à morte porque a humanidade deu um único objetivo para a criação deles, que é combater os Mavericks. A partir do momento que eles renunciaram a esse cargo deles e queriam ser livres, eles saíram do rumo do que a humanidade projetou para eles. Tá? Sim, era mais ou menos nisso que eu realmente queria chegar. Bom, agora, para dar continuidade no debate, quem vai falar mais algumas informações será Gustavo Kenzo. Por favor. Bem, como foi dito antes pelo Anderson Akil e pelo Anderson Garcia, a Repli Force acabou sendo julgada criminosa pelos humanos. Isso fez com que os Maverick Hunters, a partir desse momento, tivessem o dever de acabar com a Repli Force, que em contrapartida para tentar se defender, colocou 7 dos seus melhores soldados para impedir o avanço dos Maverick Hunters, né? Eles não são bobos.
para que assim eles possam ter tempo de viajar para o espaço e teoricamente serem livres. Só que, infelizmente, ou felizmente, eles são parados pelo Zero e pelo X, que são dois personagens da trama que já foram citados anteriormente. E nesse momento, é visto que o Zero começa a refletir sobre suas ações. E ele estava se questionando, né, sobre o motivo dele estar lutando. E esse momento ficou marcado pela frase, pelo que estou lutando. Aliás, ele foi muito interessante como eles construíram essa parte, porque o Zero, ele era muito amigo de uma das soldadas da Rap Force. E ela não deixaria de lutar pela liberdade da Rap Force. E o Zero, ele não queria ter que matar ela, mas ele tinha ordens. E ele acabou matando a melhor amiga dele da Rap Force pela lealdade aos Maverick Hunters e aos humanos. Bom, então, nisso que acabou de ser comentado sobre o Zero, ele tem uma luta interna nele mesmo, entre a lealdade e a amiga dele. Isso é uma disputa dentro dele sobre o próprio livre-arbítrio, não é? Que a gente estava comentando anteriormente. Assim, não só inteligências artificiais, máquinas e outras coisas, tendo isso no mundo em que vivemos hoje, será que temos direito de prejudicar a vida de seres alheios só porque necessitamos, entre aspas, nós temos o mesmo direito de viver que todo mundo, mesmo assim continuamos destruindo o planeta, prejudicando os outros e também a vida de muitas outras espécies. Tendo isso em vista, estamos fazendo correto? O que vocês pensam sobre isso? Deixando de lado a parte da nossa real necessidade de precisar matar animais e conseguir suprimentos para vivermos, tendo em vista apenas o nosso consumismo, poluição, etc. Basicamente questões ambientais. Bom, eu acho que certo, os humanos não estão fazendo, porque, bom, a gente está acabando com o planeta e o aquecimento global é real, mesmo que algumas pessoas não achem isso, né, mas isso não vem ao caso. O que importa é que, assim, a gente tem um livre-arbítrio e a gente pode decidir o que a gente faz, mas conservar o planeta é algo que a gente deveria fazer como sociedade e é um dever da sociedade, porque o que adianta você ter livre-arbítrio, mas você perder o planeta em que você vive e não ter vida? Aí não adianta ter livre-arbítrio, né? Bom, eu acho que um problema que sempre acaba aparecendo, como um dos grandes problemas, na verdade, tanto em filme, quadrinhos, até inclusive na vida real, é a ganância, assim, no homem, né, das pessoas em si, é algo que acaba levando todo mundo para decisões ruins e muitos problemas. A ignorância hoje em dia das pessoas é muito comum. Muita gente prefere simplesmente não acreditar no fato de, como você disse, existir o aquecimento global ou de estar prejudicando a natureza, porque pensa apenas no bem próprio e nada mais. Então, eu acho que é errado, sim, eticamente, pelo menos para nós, fazer isso com outros seres, né? Não importa se é uma máquina ou não. Eu, por exemplo, tenho empatia até com os meus eletrônicos. Tanto quanto eu tenho como um gato na rua, por exemplo. É muito triste quando a gente vê as pessoas dando pouco valor para qualquer coisa que elas tenham. Isso, pelo menos para mim, mostra a ingratidão que ela tem em relação ao mundo. Não só pelos bens materiais que os pais conseguem trazer para casa, os alimentos. Porque tem muita criança hoje em dia que também não quer comer, então acaba desperdiçando comida. Isso são coisas que
as pessoas não pensam, né? Muitas vezes é por falta de informação também. Mas a quantidade de coisas erradas, eticamente, para todos nós, é infinita praticamente, porque a gente olha para cá, olha para lá, sempre encontramos algum tipo de problema que tem no meio da nossa sociedade. Não só aqui no Brasil, mas em muitos outros lugares e também em muitos outros mundos, mesmo que sejam fictícios. Bom, agora iremos prosseguir para a questão de número 4. Bom, atualmente a tecnologia tem sido muito útil em nossas vidas. Mas se um dia o nosso mundo chegasse à realidade de conviver com outros seres racionais e inteligentes, como a nossa sociedade iria reagir? E com seres racionais e inteligentes, não digo só apenas pelo fato de, como muitos imaginam, ver um alienígena, etc., mas também a inteligência artificial se desenvolver tanto ao ponto de virar seres racionais e inteligentes no nosso próprio mundo. Bom, eu pelo menos acho que ia ter muito preconceito, como se fosse o racismo que a gente tem hoje em dia entre raças, que ainda é um problema, mesmo nos dias atuais, e eu acho que ia ter algo parecido com essas outras formas de seres vivos, que são racionais e inteligentes, mesmo eles sendo indivíduos de valor igual aos humanos. Eu sinceramente acho que não ia dar certo. Não ia dar certo. Não ia dar certo mesmo. Com outros tipos de inteligência. Eu acho que o mais sensato a se fazer é fazer robôs com uma programação focada no que eles têm que fazer e não com uma inteligência artificial que pensa por si mesmo, porque isso não ia dar certo no nosso mundo. Eu acho que ia levantar muitas questões éticas e acabar complicando a situação. Sim. Criar um robô com objetivo é muito mais prático. Só que para objetivos de pesquisa, talvez um robô com inteligência seria interessante, mas não para fazer qualquer tipo de trabalho. Um robô consciente ele teria vontade própria. Imagina você colocar uma pessoa para trabalhar constantemente na mesma coisa, que nem eles faziam antigamente nas linhas de montagem no Fordismo e tal. Colocar uma pessoa para trabalhar não ia dar certo. Trabalhar na mesma coisa por vários anos, tipo, só colocando uma peça num lugar, não ia funcionar. Aquela pessoa ia ficar insatisfeita, a saúde dela ia ficar ruim. Mas nesse caso, o robô não teria tanto problema quanto a saúde, mas o robô, como ele pensa, ele teria suas próprias vontades, ele não ia querer ficar ali, ele teria curiosidade. Não daria certo. Voltando sobre o que o Anderson aqui disse, eu realmente acho que teria bastante preconceito com esse novo indivíduo racional que iria surgir. Porque eu acho que, como o Caio Schode disse, o ser humano é muito egoísta muitas das vezes, né? Por exemplo, como foi trazido na outra pergunta, a gente destrói o mundo, né? Só que a gente sabe a gente sabe, só que a gente não liga que tem outras espécies aqui também. Bom, Com isso, né, finalizamos o nosso debate com o tema de Mega Man. Eu agradeço profundamente a todo mundo que assistiu e tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei o momento que vocês estejam assistindo isso, mas espero que estejam bem. Muito obrigado e até mais. Beijo, pessoal, beijo.